que você quer? Quer comer? Então vamos comer? Bora. Não dá pra enxergar nada. Agora dá. Visão de águia. Olha o trem. Bom, a gente tá aqui agora, aqui na nossa tenda sagrada. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente fala que a tenda sagrada porque é o local que a gente mais gosta de passar aqui com a bispa e ela ama esse local aqui, né? Tem essa vista linda aqui, como vocês viram aí, tem um trem passando toda hora. E agora vamos organizar para a chegada dela aqui, que é daqui a pouco. O que você tá fazendo? Agora eu estou apenas bebendo água. Se hidratem. Isso, se hidratem. Mas eu tava organizando as coisas lá fora, pro nosso almoço especial. O que você tá fazendo aí, Júlia? O que é isso? Eu tô ligando os ventiladores pra gente espantar os mosquitos. Que é isso, pastora? De aniversário? Hoje é dia de festa aqui, John. A Bispa está aqui e ela vai comemorar com todos nós o aniversário da Mari, que é dia 17, da Linda, que é dia 30. E mesmo ela não conseguindo estar durante o propósito 52 dias, ela nunca deixa passar, nunca. E ela, então, hoje nós vamos fazer essa festa em comemoração ao aniversário delas, junto com a Bispa que está aqui. Jesus, estamos aqui, Pai querido, na sua presença. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado, por tudo o bem que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família abençoada. Muito obrigado por tudo. Peço que o Senhor nos leve, nos traga em paz e segurança. Abençoa o nosso dia, nosso almoço, abençoa na igreja. Abençoa a palavra, tudo que nós formos receber, Senhor, no trânsito. O Senhor nos abençoe e nos ajude em todos os momentos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Estão todos com visão de águia. Olha como está. Flores para cantar. Todos em visão de águia. Nossa tenda maravilhosa já está pronta. Então vamos lá preparar, né? Porque hoje nós vamos comemorar 2 aniversários. O de Mariana, que vai fazer 36, 6, Mariana? 36. É? Eu sou um bebê ainda. Já é um bebê, é um bebê. Não. É, isso aí. E Lindinha, né, Lindinha, que vai fazer 11. Essa é um bebê. Esse é um embrião, hein? Temos mais um aniversariante, Bispo. Temos?
É, o Jonathan, dia 21. Ô, Joana. Eu lembro. Como que esqueceram do Eu vou lá. Ah, é verdade. Grandes mentes pensam iguais. Muito bom, ó. Valentes, ó. Vocês devem ter gostado, né? Esse é o verdadeiramente sacrificar a carne, João. Essa é. Toda vez que a bispa está aqui, a gente faz essa comemoração. Então esse é um evento quando ela está aqui. Exclusivo. Broche de aniversário. Meu Deus. Olha, parecendo um cachorrinho apanhando. O seu prêmio é fazer aniversário comigo e com a Lívia. Esse é o prêmio. Verdade. A honra de cantar parabéns conosco. Aqui estamos nós, Senhor, num momento tão agradável em família, à mesa, na tenda que eu gosto tanto. Pai querido, eu consagro esse momento ao Senhor, eu consagro o alimento ao Senhor e já abençoo, meu Pai, a vida do Jonatas, que vai completar 31 anos, da Mariana, 36, e da minha lindinha, 11. Eu abençoo a vida deles, que a graça do Senhor esteja sobre eles poderosamente. Parabéns pra você, deixa a data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você, deixa a data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva linda! Viva! Viva Mariana! Viva Jonathan! Viva o Jonathan! Viva Mariana! Viva linda! Viva lindo, Jotas, a Mariana! A Bíblia é maravilhosa, que ela não esconde os erros de ninguém. E ela nos ensina exatamente com base nas escolhas ruins que algumas pessoas fizeram. E aí, quando elas retomam, por conta daquele aprendizado, o que elas constroem a partir dali. A história que elas constroem a partir dali. As decisões que elas tomam se realinhando. O grande sábio disse assim, ó, onde não há visão, o povo perece. E ao invés das pessoas terem uma visão para a vida, elas têm uma revisão. E se você não tiver uma visão, você vai viver de revisão. E você nunca terá um futuro poderoso estagnado no seu passado. Inclusive de vitórias. Porque isso é provado, que o maior inimigo das suas próximas vitórias não é o seu fracasso. É o seu sucesso atual. É o maior inimigo. Você pode se deslumbrar tanto com o seu momento bem-sucedido e a sua vida estacionar ali. E não ir. Eu poderia trazer aqui nesse momento, até, por exemplo, nós vivemos essa caravana, realmente Deus nos favoreceu num nível altíssimo de todas as maneiras. E muitas coisas Deus está fazendo.
e a gente simplesmente se acomodar e não sair disso. E aí a sua vida, ela não continua fluindo. Eu vivi essa experiência foi linda. Porque eu nem vou contextualizar e nem trazer, ou transformar nessa história longa em curtinha, bem rapidamente. Ontem eu já acordei com mensagens, né, de vitórias. E eu sabia, né, quando vieram várias pressões, desafios, aí veio a questão do prédio e o preto e tal. E aquilo foi, obviamente, o momento que eu estou vivendo, mais uma coisa naquele... com um custo tão alto, né? E tendo que encontrar um meio imediato, porque não seria uma negociação que daria para... E dentro do contexto atual, qualquer coisa que eu bote a mais já é um... E aí eu tive assim um impacto, mas automaticamente eu já me posicionei e falei, Deus tem algo e Ele vai fazer. E sabe quando você sente uma paz no seu espírito? Mas o melhor está por vir. Porque eu, fui para viagem em paz, vivi coisas maravilhosas, com pessoas maravilhosas, um povo maravilhoso que voltou cheio de Deus, e eu também muito grata a Deus. E aí eu já recebo a notícia, que enquanto eu estava ali, né, começou com a esposa, que já deu esse passo de fé, que sentiu no espírito, olha a coisa mais linda. Ela disse que quando me ouviu falar, ela se lembrou de quando ela ia nas colunas da igreja, lá exatamente desse prédio, pedindo para Deus para ser uma coluna. Falou, e agora eu quero que Deus toque no meu marido, enfim. E aí eles procuraram e disseram, olha, foi lindo isso. Ele repetiu isso na mensagem para mim, que eu até dei para vocês ouvirem. Nós sentimos no coração e tal, e ele já tem dado passos bem altos. E eles disseram, nós sentimos no coração, o que entrar nós vamos suprir. E diga para a bispa, isso para mim foi muito forte. Para ela se preocupar com outras coisas, que ela não tem que se preocupar com isso. Aí, enfim, aí quando dá ontem, eu recebo a mensagem. Uma mensagem assim de um nível de sensibilidade que eu nunca vou esquecer. Essa sensibilidade é a voz do Espírito. Sabe, isso tem que ser testemunhado, porque isso impacta as pessoas. E ele disse que ele ia cobrir aquilo que faltasse. Mas aí ele, ouvindo a voz do Espírito, ele entendeu que aquilo estava errado. Que não era o que Deus queria. Queria que ele simplesmente tomasse a dianteira e pagasse o prédio. Simplesmente. E que Deus tenha abençoado ele para isso. Né? E aí ele tornou a dizer isso. Não. Eu ouvi a Deus. Não é para cobrir. É para eu assumir esse prédio. Uma pessoa, sozinha. O menor vale por 100, o maior por 1000, e Davi valeu por 10.000. E ele tornou a dizer, falou assim para mim,
E, bispa, o que tiver entrado mais, a senhora canaliza para Taquari, porque essa parte, a senhora não... Ele tornou a falar, vocês ouviram a mensagem. A senhora não... Só preocupa com outras coisas. Não é para a senhora preocupar com isso. Então eu vou falar, porque eu oro para Deus, para que Ele me dê pessoas que são a mão dele aqui. Pessoas que têm essa capacidade de dizer, fala para a bispo, aí ele mesmo disse para mim, né? A senhora vai se preocupar com outras coisas, não com isso. Quer dizer, não preocupe com a parte financeira. Nós estamos aqui para isso. Então é óbvio que isso é muito forte. Aí à noite, aí eu respondi, né? Aí a hora que eu encerrei lá com vocês, tal, que eu subo, ele me mandou, olha que mensagem. Que eu respondi ele, porque eu disse, Deus não ia mesmo dar essa graça para uma outra pessoa e tal. Ele ia dar para nós, para a gente nossa, que foi gerada no útero do Ministério Mudança de Vida. Gente que foi erguida aqui. Aí o testemunho dele aqui resumido, vale a pena ler. Louvado seja o nosso Deus, bispa, só tenho que agradecer. Hoje me lembrei do meu início, de quando cheguei ao ministério. Né? Que ele chegou com problema, depois ele se casou ali, etc. Né? E aí ele fala, né? Aí vem, né, o recém-casado e todo endividado. Trabalhava na empresa tal e tinha um salário de 3.000. Ali foi o meu primeiro passo de fé. Porque lembra que o dinheiro dele ficava retido? Quem viu o destino sabe disso. E aí já começa a melhorar, né, o dinheiro e tal. E aí qual foi o primeiro passo dele? Ali foi o meu primeiro passo de fé. Quando o meu salário mal dava para as despesas de casa, revoltado com a situação de humilhação, fui para o tudo ou nada com Deus. Comecei a dizimar e já de início ofertei todo o meu salário na obra. Passados 30 dias, após a minha oferta, mesmo com quase 15 anos de empresa, fui demitido inexplicavelmente. Ali já comecei a ver o agir de Deus. Que às vezes a demissão é exatamente o agir de Deus. Com mais de 3 meses trabalhando em um novo emprego e recebendo 100% por comissão, quer dizer, não tinha fixo, ou vende ou não vai, já comecei a ganhar 10.000. Só comissão. Depois 20.000. Depois 50.000. E de lá para cá, só crescimento. Deus é fiel à sua palavra. Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam lá, não, faz porque tem, não, tem porque faz. A senhora era 3.000, deu tudo, né? O pouco que antes ficava retido. Então, só de agora não estar retido já era uma vitória. E aí, ele, cansado daquilo ali, ele fez o salário inteiro. Quer dizer, um cara que tem conta para pagar, que tem vida para viver, se já está ganhando pouco, antes ficava retido, dívida e tal. Bom, Deus é fiel à sua palavra e ela tem se cumprido na minha vida. Além das ofertas semanais que faço, devido a uma aliança que fiz com Deus há anos, hoje, que foi essa oferta da compra do prédio, fiz 1000 vezes mais do que a minha primeira oferta radical. 1000 vezes mais. Deus seja louvado. Deus me fez lembrar desse dia e de tudo o que Ele já fez na minha vida. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ele. E aí Ele fala, deixo aqui a minha admiração e lealdade, conte sempre comigo, Shalom Adonai.
a esposa já tinha dito, nossa vida, nossas empresas são para o reino. Diga para a bispa. Só cresce. E só crescem. Se preocupar com outras coisas, ou seja, com a parte financeira, que é para o reino, nós estamos aqui para isso. Então, isso é Deus socorrendo o reino e dando a eles a maior vitória deles, de tudo isso, que eu disse para ele, foi a sensibilidade dele parar e dizer assim, ele falou com essas palavras, eu ia suprir o que faltasse, mas aí eu entendi de Deus e ele usou essa expressão, isso não está certo. Isso não está certo. Não é o que Deus tem para mim, para eu suprir, é para eu quitar tudo. É para eu pagar tudo. E óbvio, ninguém segura pessoas assim, que estão totalmente envolvidas com o reino, né? Que entenderam o propósito de tudo. Então, olha só, não é alguém que subiu do nada. Está aqui um histórico resumido, uma história longa sendo resumida, que conheceu muitos fracassos, muita humilhação, muita derrota. Mas só está conhecendo o sucesso, porque sabe muito bem de onde foi tirado. E a qualidade da sua vida está ligada à qualidade das suas decisões. Olha que decisão é essa. Olha o nível de sensibilidade para com Deus. É muito forte. É lindo demais. Filipenses 3. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, mas já que o tenha conseguido, não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo. No grego, prosseguindo tem um sentido de inclinando, estou me inclinando para essa direção, para Cristo, que me alcançou de forma impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto. Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Bom, esse sentido de prosseguindo, no grego, ele quer dizer me inclinando, e também dá ideia para algo que eu tenho que pressionar. Não vai acontecer do nada. Eu tenho que tomar uma decisão. E eu preciso pressionar. Eu preciso botar mais força. Eu preciso me inclinar, fazer o que for preciso. Porque é isso que funciona. Algumas pessoas, elas não avançam porque elas estão, ainda que elas não enxerguem, por uma cegueira, elas estão muito presas ao passado. E elas falam como quem está preso ao passado, elas vivem como quem parou em algum lugar e dali não saiu. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo foi um perseguidor daquilo que ele passou a defender. Ele respirava ameaças, ele buscava cartas para perseguir exatamente a igreja do Senhor.
ele achava que ele conhecia Deus e o Senhor Jesus já tinha dito, ó, virá um tempo que as pessoas vão estar tão enganadas que elas vão matar vocês achando que estão fazendo um favor para Deus. E Paulo foi esse tipo de gente. Ele de alguma maneira, ele foi um assassino em série, porque ele consentiu e deu todas as condições para que pessoas fossem mortas, presas. E aí um dia ele está indo para atormentar a vida das pessoas, achando que estava fazendo um favor para Deus. E ele tem aquele encontro com o Senhor lá na estrada de Damasco. E aí o Senhor pergunta para ele, por que você me persegue? E ele pergunta quem é o Senhor. E ali fica evidente que tudo que ele achava que conhecia, Paulo é um exemplo de quem estava sinceramente enganado. Ele consentiu na morte de Estevão. Imagina que em alguns momentos ele deve ter parado e pensado, quanta coisa tinha na vida daquele jovem, que devia ter uns 17 anos. E fui eu o instrumento usado para ceifar aquela vida. Agora vamos pegar duas pessoas que tinham um passado pesado, dois assassinos. Moisés e Paulo. Com passado de derramamento de sangue. Um fugitivo, 40 anos fugindo. O outro em busca de mais autorizações para perseguir o povo de Deus. Mas em Gálatas, a Bíblia diz que Paulo, ele disse que ele foi escolhido por Deus no ventre da mãe dele. E se Paulo, ou mesmo Moisés, tivessem ficado naquele lugar, naquele passado de culpa, de condenação, de fracassos, de derrotas, porque é uma marca muito pesada. Matei um homem, o outro atormentou, lançou na prisão, consentiu na morte de muitas pessoas. Na aflição, ele levou muitas famílias à aflição. Eles podiam ter parado lá. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Tudo isso estava dentro deles. Vocês já pararam para pensar a grandiosidade, os tesouros escondidos que estão dentro de nós, mas que nunca serão acessados porque nós paramos em um lugar e nunca mais saímos de lá? Porque nós fomos tão egoístas e ficamos a nossa vida estagnados na culpa, na condenação, na vergonha. O Senhor é aquele que vem e tira o opróbrio de nós. A vergonha, o escárnio. Isaías 54 fala, você vai esquecer toda a vergonha, tanto da sua juventude, da sua viuvez. Mas a gente lê a Bíblia e, no entanto, ficamos lá. E cada um pode estar aprisionado a alguma coisa. Meu pai não me amou, eu não tive uma boa relação com ele, eu sofri um divórcio, eu lesei alguém, eu traí, ou, no caso desses dois homens, eu matei.
Se eles tivessem ficado naquele lugar de condenação e arrependimento, porque o arrependimento é mudança, mas tem um sentimento que uma pessoa alimenta de arrependimento por tudo que ele poderia ter feito, não fez, e aí ele fica remoendo, então aquilo não tira ele do lugar. Ah, se eu tivesse, por que que eu fiz? Por que aquilo? Aí ele dorme e acorda pensando, você já deve ter vivido em algum momento de uma bobagem que você fez, que daí por dias você acordava e levantava, ia dormir e acordava pensando naquilo, meu Deus, até com vergonha, ai meu Deus, para que eu falei aquilo, para que eu fiz aquilo? Ou seja, próprio de quem o mundo está girando em torno de você. Está tudo girando em torno de você. E tudo que você faz é com base em você mesmo. E você nunca deixa para trás. E pessoas que não deixam para trás o que deve ser deixado, elas não constroem um futuro. Muito pelo contrário. Elas estão paradas lá, no que não deu certo, nos erros que cometeram, nos relacionamentos ruins, nas injustiças que viveram, e muitas vezes nos erros que cometeram, nos fracassos que tiveram. Mas eu acabei de dizer ali na mesa que não tem sucesso em um fracasso. Esses homens tiveram que deixar para trás. Quem que escreveu a carta aos Filipenses e está dizendo isso aqui? É Paulo. Quem que escreveu sobre o homem que se tornou o homem mais manso da face da terra? O próprio Moisés falou a respeito dele. Um homem que matou alguém e que claramente não era uma pessoa fácil de se relacionar. Mas que ele foi prosseguindo, ele foi se inclinando. O que demandou uma pressão, ele foi pressionando com mais força. Ele foi indo. E o livro de Deuteronômio termina falando de um homem inesquecível. Que nunca mais o Senhor levantou alguém como ele. Por quê? Porque ele não parou e permitiu que aquilo fosse a marca da vida dele. Eu matei um homem. Paulo também não. Ele está sendo sincero, como cada um aqui pode ser. Olha, eu sei que eu não cheguei lá, mas uma coisa eu faço todos os dias. Eu tenho um alvo, eu tenho uma visão. E eu acabei de dizer ali, que se você não tem uma visão, você tem uma revisão. A pior coisa que tem é você viver a sua vida fazendo uma revisão. Porque significa que você está voltando ao mesmo lugar. Quando você tem uma visão, você não retrocede, você avança. Você tem um alvo. Aquilo está tão claro para você que não vai pesar para você mais o passado e não vai pesar para você o que outro está fazendo que talvez pareça que é tão expressivo, que pode parecer até que está... Às vezes você tem muita coisa acontecendo e pessoas que estão avançando, estão sendo bem-sucedidas. E algumas pessoas, elas deixam de acessar tudo que foi colocado dentro delas. Você consegue imaginar
o Novo Testamento, sem as cartas de Paulo, tudo isso estava dentro dele. Ele poderia ter morrido sem botar para fora. Você consegue imaginar a Bíblia sem os 5 primeiros livros? São o livro de Gênesis. Ele poderia ter morrido. Se Deus tivesse aceitado um não como resposta quando ele tentou de todas as maneiras convencer a Deus que ele não era capaz. Nós não teríamos isso. Talvez teríamos de outra maneira, Deus usaria outra pessoa, mas estaria registrado a derrota dessas pessoas que Deus colocou dentro delas. Mas elas não deram condições. Então a pergunta que eu quero que fique aqui é exatamente onde você parou. Você tem uma visão ou só revisão? O que Deus está trabalhando continuamente para ser acessado, que Ele colocou dentro de você? Porque cada pessoa Ele fez de forma única. E você não está dando condições porque você parou em algum lugar. Quanta coisa poderíamos estar fazendo, mas você pode se encher tanto de você e tudo girar em torno de sentimentos que deveriam ter sido deixados lá. E agora você parou lá, você não deixou para trás. E quando você não deixa para trás, não tem como você avançar se você não deixar coisas para trás. Estou correndo e não vou voltar atrás. Uma pessoa que correr não é uma coisa fácil, exige. Pode ver que ele vai falar algumas vezes, termina dizendo essa frase, né? Que lutou a boa luta, terminou a corrida. Então foi uma corrida que exige. Se qualquer um aqui se começar a correr, por mais treinado que seja, até os melhores maratonistas, eles sentem. Porque é algo que exige. Ou seja, vai exigir que você pressione um pouco mais. Algumas pessoas, ao invés delas se inclinarem para o alvo, para a visão que Deus está colocando diante delas, elas estão se inclinando para coisas que são totalmente irrelevantes para o destino delas. Elas se inclinam e elas não pressionam, mas elas, ao serem pressionadas, elas cedem. Então Deus colocou dentro de nós. E eu fico impressionadíssima com esses 2 homens que foram assassinos. O que Deus extraiu deles, porque eles se entregaram a uma visão, eles se entregaram a um chamado. Eles não viveram uma vida... Alguém pode dizer que esses homens viveram uma vida comum? Vocês poderiam tratar esses homens como pessoas irrelevantes? Mas eles poderiam ter terminado apenas com aquela marca do passado. E nunca rompido e deixado acreditado no que Deus colocou lá dentro e que precisava ser colocado para fora. Cada carta de Paulo que eu leio, eu penso, meu Deus, esse homem era um terrorista.
O que mostra que nós temos perdido muito. Porque muitas vezes nós nos prendemos, até em relação às pessoas, aquilo que é totalmente, ou seja, nós deixamos de lado o que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer na minha vida? E através de mim. Olha o que Deus fez na vida do Moisés, na vida do Paulo e através deles. Porque quando eu deixo Deus fazer na minha vida, olha o que Ele pode fazer através de mim. Porque eu deixei Ele fazer na minha vida. Se eu deixo Ele fazer na minha vida, Ele pode fazer através de mim. E aí eu estou ouvindo aqui essa palavra, e talvez possa até pensar, não, ela não se aplica. Aplica. É claro que aplica. É que nós podemos estar tão cegos acerca da visão, que nós não fazemos outra coisa a não ser uma revisão. Quando você tem, eu prossigo para o alvo, porque então ele tinha um alvo bem claro que ele disse, é Cristo. É Cristo. Prossigo para Cristo. Eu tenho um alvo. O foco é esse. É Cristo, ele disse, eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, é Cristo sendo formado em nós e assim revelamos Cristo. Mas aí eu tenho que entender o que é ser um Cristo. Enquanto eu não entendo isso, eu fico muito preocupado, às vezes, com o meu comportamento e não com a minha renovação mental. Eu coloco o carro na frente dos bois. Porque a mudança dos meus hábitos e estilo de vida parte de uma consciência. Quando é apenas emocional, qualquer mudança emocional não é uma mudança mental que ocorreu através de uma consciência profunda do espírito. Enquanto eu não tenho uma consciência profunda do espírito, do que isso significa, pode ter certeza, você pode achar que você não está preso a um passado, mas você está. O seu dia a dia vai mostrando que você está. Porque quando você tem um alvo, você tem uma prisão, você tem uma visão. Paulo, quando escreveu essa carta, que é a chamada carta aos Filipenses, é a chamada carta mais alegre, ele estava preso. Ou seja, tanto que ele mesmo disse, não são as minhas circunstâncias. Está vendo? Eu sei estar contente, viver contente em toda qualquer situação. Então, não são minhas circunstâncias. Quando você age de acordo com as suas circunstâncias e com os seus sentimentos, sua mente não foi renovada, porque seu comportamento está mudando de acordo com a circunstância. Isso significa, então, que você não está avançando, você está preso ao passado. Porque você patina. Pode ver que há pessoas que elas estão sempre, elas são oscilantes no humor, elas são oscilantes no comportamento delas.
a energia delas está totalmente voltada ao que elas estão sentindo e não para o alvo que elas têm. Ou seja, elas não têm um alvo. Elas estão presas a um lugar, onde elas, na maior parte do tempo, elas pensam as mesmas coisas e elas respondem da mesma maneira. Então, se é um dia de festa que está favorecendo, isso qualquer criança faz. Isso é coisa de criança. Então, quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança, me movia como criança. Você não vê as crianças? Você compra um presente, você levou elas para passear, elas estão alegrinhas, mas chega na hora de ir para a escola, elas reclamam. Isso é coisa de criança. Se você der um bolo, um doce, algo que elas gostam, elas não reclamam. A hora que você coloca um prato com vegetais, com carnes, vegetais, elas reclamam. Isso é coisa de criança. Criança que é assim. Criança que está o tempo todo reclamando, choramingando e agindo de acordo com aquilo que elas gostam, não gostam, sentem, não sentem, é gostoso, não é gostoso, isso é coisa de criança. O adulto não, o adulto tem responsabilidade. Tanto que você lê lá naquele texto de Lucas, vem o menino crescia em sabedoria, estatura, na graça de Deus e dos homens. Quando ele fica perdido e os pais encontram ele no templo, e aí a mãe chega e pergunta o que você nos fez e tal, ele fala, eu não deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Quando ele assume responsabilidade, o texto próximo versículo aparece. E Jesus crescia em estatura, sabedoria, na graça de Deus e dos homens. Ele não é mais menino. Agora ele não é mais menino. Porque você só deixa de ser menino quando você é autorresponsável, você assume responsabilidade e isso revela que você tem uma visão para a sua vida, você tem um foco para a sua vida e você não vai viver uma vida desalinhada dessa visão. Você está o tempo todo deixando claro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não vou chorar leite derramado, eu não vou chorar fracasso, porque sem fracasso não tem sucesso. Eu vou aprender com isso, o que Deus quer me ensinar com o que deu errado. Se isso se não aconteceu como eu queria, que a pergunta certa não é, meu Deus, por que comigo? Meu Deus, o que o Senhor está me ensinando? O que está oculto aos meus olhos? Porque que o Senhor está me ensinando algo, o Senhor está. O que está oculto e não está saindo? Neste momento aqui, será que nós temos o alvo bem definido, a visão bem definida, e eu consigo responder a pergunta? Eu sei dizer o que Deus está trabalhando em mim? Eu tenho aprendido uma coisa com o Espírito Santo, e isso é fatal. De verdade. Às vezes eu sinto do Espírito de falar algo do Espírito para... eu vejo Deus me lendo. Diga isso. É impressionante. Não erra. Imediatamente. De repente eu posso ter falado horas, a pessoa esquece tudo e ela só foca naquilo, porque aquele é o problema da vida dela. E o que Deus está querendo fazer com isso? Deus está levando essa pessoa a focar o real problema dela. Porque tem tem tanta coisa que é tão relevante,
mas por que exatamente esse ponto está me incomodando. Dependendo do que está lá dentro de você, fala de uma outra pessoa, ou até elogia ela, ou fala, vai sair, até o semblante da pessoa muda. Qual é o problema dela? É aquela pessoa? Não. É Deus trabalhando exatamente o que está atrasando ela, e que não é nem um pouco relevante, mas é o que está prendendo ela. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o que está prendendo ela. Você não vê que tem gente que tem um oceano diante dela e ela se prende naquela lagoinha, naquela pocinha. E imediatamente mexe com ela, ou com a rejeição que não foi curada, com o orgulho ferido que não foi tratado. Se uma pessoa tem um problema com a outra, vai ficar evidente aquilo. E às vezes, Deus, às vezes não, normalmente o Senhor está fazendo isso aqui. Ele está trabalhando para atender carências não percebidas. E nos frustra e decepciona nas percebidas. Porque você chega com uma expectativa. Você gera, que é o que você quer ouvir, é o que você quer receber, é o que você quer viver, é o que você quer, é para você. Você quer que Deus entre naquilo que para você é o que importa. E Deus vem e mostra para você que o seu problema não é aquilo. E não é comum a gente dizer assim, não, mas eu estou fazendo, eu oro, eu busco, eu procuro fazer isso aqui, eu procuro aquilo. Você está vendo que nós estamos apresentando as nossas justiças? Então Deus tem, eu sou o filho mais velho. O que eu tenho encontrado de filhos mais velhos, sabe da parábola do filho pródigo? É o filho mais velho. Ele está no lugar do direito. Ele não fez porque é quem ele é. Ele fez para ter direito. Inclusive para poder, na oração dele, que não é uma oração, é quase um advogado em defesa própria. Mas o senhor sabe que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro. E muitas vezes tudo que o senhor está dizendo não era melhor você não fazer, porque você não vai para o meu descanso e acredita na verdade que você foi justificado por mim. Qualquer coisa que você venha fazer ou ser, tem que ser por quem você é, quem você se tornou. Você está revelando aquilo que foi formado em você, que é Cristo. E às vezes eu estou falando, eu fico me perguntando se as pessoas estão conseguindo discernir o que é que o Espírito está dizendo. Porque às vezes eu também chego num momento e me pergunto, Senhor, tenha misericórdia, alguns precisam entender. E o que Deus tem mais colocado no meu espírito, porque às vezes eu penso também, se não entender, não vai. E o que o Espírito Santo coloca no meu coração é sempre assim, vai pregando que eles vão entender. Vai falando que eles vão entender. E a minha mensagem, ainda que eu leia um texto diferente, Deus me leva para o mesmo assunto. Eu repito, estou repetindo. Porque você é a soma das coisas que você faz. É o que você é.
E muitas vezes, o que nós estamos fazendo é pela justiça própria, é para ter direito, e não porque nós fomos transformados, porque a nossa mente foi renovada. Isso significa, então, se a sua mente não foi renovada. E sem renovação não tem transformação. Se ela não foi renovada, certamente você está preso a um lugar. Você vive para fazer revisão e não tem uma visão. A visão está na frente. Escreva a visão, ela está clara. Eu sei qual é o meu alvo, eu vou me inclinar para isso, eu vou pressionar, e é para lá que eu vou. Não é para lá, não é para trás, é para frente. Então, eu sei o que está sendo formado em mim, eu sei o que eu tenho que revelar, eu sei para onde eu vou, eu sei o que cabe, eu sei qual é o meu mundo. Todo mundo está fazendo tal coisa, não importa. Eu não sei qual é a visão do fulano, eu sei qual é a minha visão, qual é o meu alvo. Eu estou prosseguindo para o meu alvo, que está adiante de mim, não está mais atrás de mim. É onde eu vou conseguir, eu estou dando condições para acessar o que foi colocado dentro de mim. E tem gente que está na cadeia hoje, que vai morrer com tesouros escondidos nunca acessados. Tem muita gente que já morreu e levou consigo toda a grandeza de Deus e não botou isso para fora. Músicas que nunca foram compostas, cantadas, livros que nunca foram escritos, empresas que nunca foram abertas, produtos que nunca foram criados, porque aquelas pessoas ficaram paradas em algum lugar e viveram uma vidinha envolvida, se envolveram muitas vezes com coisas que mais aprisionaram do que alavancaram, remoendo um passado. E é interessante como as pessoas falam, não, já deixou o passado. Um pouco você conversa com elas, você já vê que elas ainda estão presas a sentimentos, a boca revela, os comportamentos revelam, na pressão, porque é na pressão que você sabe o que vai sair. Esses homens que tinham um passado pesado, eles conseguiram deixar para trás. E olha o que Deus pôde fazer na vida e através de Moisés, o que Deus pôde fazer na vida e através de Paulo. Por quê? Eu li. Ele correu, deixando para trás o que tinha que deixar. Não se importou. Falaram muito mal de Moisés, até a família dele. Falaram muito mal de Paulo. Alguém parou? Odiaram esses homens. Alguém... Você viu eles parando? Foram rebeldes, cruéis com eles. Eles pararam. Foram injustos com Moisés. Paulo apanhou. Paulo foi preso. Foi atacado. Eles pararam? Paulo foi apedrejado, quase que até a morte. Ele parou, entrou em depressão, se entregou. O que eles fizeram? Não dá mais, esse negócio de ministério. Onde estava muitas vezes, na carta, a carta que ele escreveu aos Filipenses, de onde ele fez
escreveu a carta de dentro da prisão. Não, eu estou preso. Não é o que muita gente faz? Estou preso. E então não posso fazer. Eu estou mal, eu não posso fazer. Eu estou frustrado. Me entendam. Eu não posso fazer. Você está vendo gente que não tem um alvo? Que não tem uma visão? Não posso fazer. Me criticaram. Não foram leais comigo. Eu não posso fazer. Imagina ele sozinho dentro de uma prisão. Indo lá e sendo impulsionado pelo Espírito. Você acha que uma pessoa que é movida por sentimentos consegue prosseguir como ele prosseguiu? Não. Só uma pessoa que é movida pela visão. E se eu não tiver uma visão, eu vou perecer. Porque a visão é a única coisa que me dá limite. Quando eu tenho uma visão clara, ela me dá limite. É a minha visão que põe limite na minha vida. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu disse o quê? Diversas vezes, a qualidade da minha vida está ligada à qualidade das minhas decisões. Então eu tenho uma visão para a minha vida. Eu sei muito bem que se eu fizer determinadas escolhas, minha vida não vai caminhar bem. E eu não vou fazer. Porque eu tenho uma visão do que eu quero para a minha vida. Eu sei exatamente onde eu quero chegar, o que eu quero atingir, o que eu vou fazer. Eu entendo que Deus tem comigo. Então eu simplesmente me levanto e eu vou fazer. Eu não pergunto se eu quero ou não quero. Quando você encontra uma pessoa instável, você encontra uma pessoa com a mente dividida. Você sabe que aquela pessoa tem uma mente dividida porque ela é instável. Então ela faz um dia, ela não faz no outro. Ela está num dia, no outro ela não está. A vida está incrível hoje, de repente já não está. Ou seja, ela tem uma mente dividida, aquilo não é ela. Ela ainda está presa. Ela não está avançando para frente. Parece que está, mas não está. E não tem como acessar. Então vai ter muita gente que vai morrer levando consigo as suas maiores dádivas e talentos. Mas vão levar com elas. Tinha muito mais para sair, e elas não tiraram. Aí, deixaram para depois, ficaram presas a um sentimento, a imagem, ou aquilo que eu mesma falei aqui com você. Estava falando sobre suas questões, inclusive do livro, das coisas. Se você vai esperando, vai passando. Vai passando. E eu estou esperando o momento certo. Estou esperando o momento certo, disse Paulo, o dia favorável é hoje. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã. Então hoje eu me levanto. Quando eu conto isso sempre, porque para mim é muito importante. Talvez naquela época eu nem tinha a dimensão o que foi um milagre. Porque eu não tinha cabeça, eu não tinha conteúdo, eu não tinha condições nenhuma, mas eu tive um impulso do Espírito que era para eu escrever um livro, que foi o Desperte o Gigante Chamado Fé. Eu simplesmente me levantei, peguei você, o seu irmão, filho, pequenos, a minha mãe para me ajudar, fazendo ali a comida naqueles dias. Eu agora não me lembro se foram
três dias e noites e um dia, foram 4 dias direto, não lembro, eu sei que eu estava voltando, acho que no 4º, no 5º dia. Eu levei na época aqueles computadores que eram gigantes, aquelas coisas, aprendi a montar e fiquei lá na chácara, saí de lá. E até hoje, quando eu leio aquele livro, eu sei que ele foi escrito pelo Espírito, porque eu digo diante do Deus a quem eu sirvo, eu não tinha a menor capacidade de escrever aquele livro. Leia aquele livro, você vai ver. Quantos anos? E olha o que é uma coisa clara. Eu estou lá, vou dormir, acordo, porque eu escrevi a noite toda também. Eu via o nascer do sol. Eu gosto mais do nascer do sol. E o nascer do sol lá na chácara é lindo. E eu disse, eu quero a capa desse livro, O Nascer do Sol. E até hoje é. É igual quando me perguntaram que eu ia começar o programa, eu fazia na rádio e ia começar na TV com 1 ano. Uma vez por semana na época. Aí me pergunta qual vai ser o nome do programa. Saiu sem eu também não sei explicar. Eu só sei que me veio assim, no coração, foi rápido, eu não pensei. Você fala assim, você levou quanto? 2 minutos, 3 minutos? Não, foi na hora. A pergunta eu falei, mudança de vida. Foi Deus. São 30 anos, o primeiro ano foi na rádio, depois na TV, nunca mais parou, de programa Mudança de Vida inéditos. Isso é visão. Eu me lembro de alguém que veio na época ajudar ali, ajudar no jornal, ajudar nas coisas e tal. E a pessoa começou a colocar, ai, tudo é mudança de vida, tudo é mudança de vida, sabe? Sabe aquele tipo de gente? E implicou com a música, implicou com aquilo. Eu não entendia de marketing, não entendia, mas uma coisa eu tinha, a visão. Eu dizia, peraí, pessoas que mudam o tempo todo, que está o tempo todo, elas mostram o quê? Instabilidade. Não. Eu acredito em mudança de vida hoje. Não. Eu gostei daquele som, aquele baixo pesado, sabe? Aquela coisa. E quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, é isso. É isso. E quanta gente veio ao longo da vida, não, a gente precisa mudar, fazer isso aqui. Não. Eu gosto dessa coisa, sabe? Forte. 30 anos. 30 anos. Mudança de vida, a mesma trilha. Só agora, por conta de questões, você sabe, a gente fez contratamos a banda que a gente fez, tudo. Mas é o mesmo, a mesma melodia, a mesma coisa. Aquele baixo que, meu Deus, isso é visão. Então as pessoas chegam e elas vão... Você tem que saber quando uma opinião pode agregar à sua vida ou quando vai desviar você. Então eu costumo dizer que as minhas coisas demoram. Por quê? Porque pela misericórdia e bondade do meu Senhor, Ele primeiro me leva a ter um bom alicerce e a ter raízes profundas. Porque a única coisa que segura tudo aqui fora é um bom alicerce e raízes profundas. E isso você só consegue com continuismo, com estabilidade. Você não vai na onda, você não vai na moda. Tinha muita gente fazendo muitas coisas. Mas Paulo tinha uma... Leia as cartas de Paulo, você vê um homem de identidade. Olha para Moisés, você vê um homem que tem uma identidade forte, uma identidade firme.
que está dentro de nós e que nós não estamos permitindo que saia, porque estamos aprisionados a alguma coisa que só está travando a nossa vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. O que Deus colocou em nós, mas você muitas vezes vai e sabota a sua própria vida, porque você está aprisionado a algo, a um passado mesmo, a uma mentalidade sem renovação. Está lá. E você nunca se torna a pessoa inspiradora, admirável, impactante que você foi criado para ser. Pelo amor de Deus. Esses caras tinham um passado pesado. Mas eles romperam e seguiram adiante. Obstáculos não faltaram, mas eles cumpriram com tudo e só encerrou o tempo deles, foi encerrado aqui quando tudo está cumprido. Eles foram até o fim. E não é isso a vida? O que é a vida se não for vivida dessa maneira? Para mim é doloroso quando eu vejo pessoas que claramente já estão sabotando a vida delas, aceitando uma vidinha comum, paradas em algum canto, sem os rompimentos e a fluidez que o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo, dizendo, eu coloquei aí, por que você não deixa sair? Eu não sei o que algumas pessoas estão esperando para ir rompendo, né? Eu falei para Maria, você já tem uma nova música? Eu estou trabalhando, vovó. Eu falei, então vamos concluir, querida. Porque quero em breve um novo clipe. E, vovó, mas não é muito uma coisa? Não, querida, de agora em diante você não vai parar. Você não vai parar. Foi igual o dia que eu perguntei, eu me emocionei tanto com ela tocando, e eu falei, Mu, por que esse clipe não saiu? Não, é que ainda teve um desafio. Eu falei, filho, nós estamos em evolução o tempo todo. Esse é o momento dela, ela tem que fazer agora. Se alguma coisa não saiu perfeito, quanta coisa na minha vida que não saiu perfeito, mas graças a Deus eu estou feliz porque eu fiz. E está aí para provar o quanto que ela tem edificado e inspirado. Nós já ouvimos crianças falando, ela está inspirando. E eu já disse isso para ela, não, você não vai parar. Onde estão? Quero mais. Estou aguardando. Vamos lançar mais, vamos fazer. Quanta coisa poderemos estar fazendo. Mas nós temos sempre um mais. É porque, então, todavia, mas, isso. Espera tudo ficar perfeito. Nunca vai estar. Estamos caminhando. Eu estou feliz. Eu nunca tinha feito rádio, fui fazer rádio sem nunca ter feito rádio.
Eu não sabia como escrever um livro, eu só peguei um computador, fui lá e coloquei o que está no meu coração. Eu estou feliz. Porque eu fiz dentro do tempo, da cabeça que eu tinha, o espírito que eu tinha, a fé que eu tinha, eu tive a fé para fazer. E foi Deus. Qual é a diferença? Eu fiz porque eu tinha mais do que... Não. Deus me deu o impulso, eu fui e fiz. Eu não coloquei, então, mas é que, sabe, eu tenho as crianças pequenas, sabe, eu não tenho formação assim, então eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ué, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bezalel não tinha nada, da noite para o dia recebeu uma unção e se tornou um artesão, um homem artístico que instruiu outras pessoas. Nós estamos presos no quê? Quantas músicas estão aí, poderiam ter sido compostas, quantos instrumentos poderiam estar tocando, quantos livros, quanto trabalho, quantos vídeos poderíamos estar edificando. Eu não tive tantas visualizações e curtidas. É isso que te move? Sério? Sério? Que 10 pessoas vejam. Você já parou para pensar que essas 10 podem estar sendo influenciadas de maneira a influenciar tantas outras pessoas? E você não tem que começar de algum lugar e perseverar? Escuta, quando Moisés e Paulo estavam fazendo o que estavam fazendo, eles só estavam obedecendo a Deus. Eles não tinham noção do que isso ia virar no futuro. Hoje nós falamos de Paulo, mas aquilo simplesmente era um dia a dia entre prisões e açoites, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Foi um dia a dia com Moisés levantando, com aquele povo que reclamava dia e noite. E seguindo, mais um dia, uma jornada, uma caminhada longa nesse deserto. Era só isso, gente. Mas depois, você não vê como depois as pessoas falam, então, as pessoas gostam de falar, então, nossa, porque então o fulano, então era assim a vida dele, como se aquilo fosse uma coisa mágica. Não, foi só o dia a dia dele, perseverando. Só o dia dele, perseverando. E deixando sair o que Deus colocou lá. Mas aquele aprisionamento, preso ao passado, a si mesmo, aos seus porquês, aos seus mais, e eu não tenho tempo. Tá bom, você não tem tempo para fazer o que Deus está mandando você fazer, você está envolvido com o quê, então? Que vida que você está levando? A vida do guaxinim? Do gato que vem aqui? Ele também é uma vida. Mas ele sai todo dia para quê? Ele é movido pelo quê? Sobrevivência. Você acha que esse gato está aqui porque ele gosta de vocês, gente? É porque vocês dão comida para ele. Só isso. É sobrevivência. E os guaxinins que aparecem aqui? Porque tem lixo lá. É sobrevivência, é vida, mas que sobrevive. Vocês viram, eles construíram uma casa, eles cuidaram de pessoas, eles... O quê? O que eles fizeram? Eles deixaram uma marca no quê? No seu lixo. É isso. Será que nós vamos viver uma vida não muito superior à dos guaxinins e do gato branco que vem aqui? É isso. Eu sobrevivo. Trabalho, trabalho, trabalho. Termino o dia, não tenho força para buscar a Deus, não vou a lugar nenhum. E muitas vezes ainda olho para a minha vida, o dinheiro que eu estou ganhando não está dando para nada. Isso é viver, me recuso.
Me recuso. Isso é viver? Uma vida sem propósito, à base de necessidade? Eu me mato por causa do dinheiro? É isso? Isso é vida? Até porque quem persegue o dinheiro vai passar a vida perseguindo o dinheiro. Sabem disso, né? Quem ganha dinheiro é quem não persegue dinheiro. Toda pessoa que persegue dinheiro, o dinheiro foge dele. Pode ver, quem corre atrás do dinheiro nunca tem dinheiro. Faça algo, tem um propósito, tem uma visão para a sua vida. Faça bem feito. E é o que você vai atrair. Deus prometeu, eu vou suprir. Foi até um salmo que eu acordei na segunda, pedi para o Senhor uma palavra, e Ele me deu essa palavra, e eu ainda transferi ela para o Fer, porque eu sabia que era algo que Deus estava me dando, que é o Salmo 127. Então nós vamos tomar cuidado para não viver uma vida à base do direito, da necessidade, sobrevivendo. E por fim, eu nunca consigo ouvir a Deus e ter a sensibilidade até do casal que eu falei ali, que eu dei o testemunho, ali na mesa do almoço, a sensibilidade de entender, de perceber o que o Senhor está falando, que Ele colocou e que é para eu colocar aqui para fora. Coloca para fora. Em nome de Jesus. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Entender o seu lugar e investir naquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Você não pode terminar os seus dias olhando para a sua vida, que você fez isso, fez aquilo, não foi bom em nada, não foi excelente, não se diferenciou, não marcou nem quem estava perto de você, correu atrás de necessidades, fez para ter direito, sobreviveu e nunca de verdade teve uma visão para a sua vida, uma visão bíblica, não botou para fora, não acessou os tesouros escondidos. A grandeza de Deus foi colocada dentro de nós. Que tragédia você terminar seus dias sem ser tudo que você foi gerado para ser. Porque você nunca correu a boa corrida e não prosseguiu para o alvo. Nunca deixou para trás tudo que você deveria ter deixado. Escuta, o almoço que nós fizemos ali agora mesmo já é passado, tá? Daqui a pouco, eu saio daqui, já é passado também. Sexta-feira, eu vou partir e essa semana vai ser passado. A única coisa que vai ficar é o que nós aprendemos com ela. Domingo nós largamos com 52 dias. E eles vão passar de qualquer maneira para todo mundo. 52 dias vão passar. Já entramos no que hoje? Foi hoje? No segundo semestre. Hoje. Já estamos no segundo semestre de 2026. O ano que o Senhor nos deu, Isaías 54. Vamos agora... meu primeiro semestre, eu segui em frente com uma visão clara. E como que eu vou agora seguir no meu segundo semestre? Como é que eu vou terminar 2026? Quando eu olho a quantidade de coisas que eu já fiz no meu primeiro semestre, é inacreditável, dá a impressão que eu estou já em 2030. Vocês sabem que eu estou num projeto grande lá. E eu estremeço, assim, literalmente eu estremeço. Eu sinto até a carne tremer, assim, porque é algo muito grande
Eu estou totalmente envolvida com ele. Parece às vezes que ele vai que eu não vou dar conta dele, que ele é maior do que eu. Mas é verdade, ele é maior do que eu. Eu estou envolvida com algo que é muito maior do que eu. Eu vou me embora e ele vai estar aí. É por isso que ele parece que vai me matar. Porque ele é muito maior do que eu. Se fosse fácil, todo mundo faria. E eu me sento naquela mesa, e às vezes eu já estou até com a lacrinha assim, estou assim, está tudo embaçado, já está tudo assim, eu não estou enxergando mais nada, eu levanto, eu faço às vezes um chá, eu faço, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas porque eu estou envolvida com algo que é muito maior do que eu. Eu nem posso dimensionar, mensurar até onde isso vai. Mas até isso está concluído. Parece que, meu Deus, é mais do que eu posso dar conta. Mas é esse mesmo. Nós vamos nos envolver com algo que vai nos matar? Ou vamos morrer sem uma vida sem sentido? Com uma vida sem sentido? Eu quero estar envolvido em projetos que são muito maiores do que eu. Que até parece que vão me matar. Mas eu tenho que morrer por alguma coisa que vale a pena, né? Eu não quero ser um Matusalém, 969 anos, só nasceu e morreu, não fez nada, parece que não plantou nenhuma vinha. Eu quero estar na galeria dos heróis da fé. Eu quero ter algo que marque a minha vida. Noé, a arca marcou a vida dele. A oferta de Abel marcou a vida dele. Ele morreu por causa da oferta, mas morreu bem. A Bíblia diz que o sangue dele ainda fala. E se o dele ainda fala, aí a Bíblia fala, quanto mais o sangue de Jesus. Eu tenho algo tão poderoso diante de mim, e eu estou envolvida com o quê? Pelo amor de Jesus, nós precisamos deixar sair tudo que Deus colocou aqui dentro de nós. Porque esses dois homens tiveram marcas profundas, mas deixaram para trás. E estava dentro de cada um, de Moisés, os 5 primeiros livros, e a maior parte do Novo Testamento dentro de Paulo. Estava lá. E só a gente tem acesso a isso porque esses homens acreditaram que eles podiam botar para fora algo que era muito maior do que eles. Que naquele momento eles não podiam mensurar o que isso ia virar. Hoje a gente sabe o que isso virou. Hoje o que Deus manda você fazer, você não tem noção do que isso vai virar. Só o futuro vai dizer, porque você teve a coragem de botar para fora o que Deus colocou dentro de você. Vamos fechar os olhos com a mão no coração e vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar e nos livrar de perder os portais, de perder o chamado, e que Ele nos ajude a acessar tudo que foi colocado dentro de nós, para que não venhamos viver uma vida tão sem sentido e acabar partindo e levando a pior coisa, a maior tragédia é você morrer cheio. A maior vitória é você morrer vazio. É ter entregado tudo. É como Davi. A Bíblia diz claramente que ele morreu vazio.
Porque ele nasceu, viveu e cumpriu o seu propósito na sua geração. Quando a Bíblia diz que ele cumpriu com o propósito dele, ele morreu vazio. Ele entregou tudo o que ele tinha que entregar. Até no final, a riqueza dele, uma riqueza acumulada, foi depositada para a construção do templo. O foco dele era sempre ir além de si mesmo. Ai, Espírito Santo, aqui estamos nós e a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ver aquilo que está oculto aos nossos olhos. Que nos seja revelado, que possamos acessar os tesouros escondidos e colocar para fora tudo que foi colocado dentro de nós. Que possamos viver alinhados com a verdade. Alinhados ao propósito. Cumprir com o propósito. Viver uma vida que faz sentido. Onde o teu nome é engrandecido. E nós construímos uma história. Porque relevante. Porque ouvimos a sua voz. Porque caminhamos alinhados à sua vontade. Porque não vivemos a nossa vida à base dos nossos sentimentos ou circunstâncias, em busca do direito, correndo atrás de noite de necessidades, apenas sobrevivendo. Mas vivemos uma vida com propósito, com alicerces fortes, com valores e princípios bem firmados, onde jamais a necessidade, o prazer, a vontade, as circunstâncias, os sentimentos vão prevalecer, mas a visão. A visão que é o nosso norte. Encontra o norte. Encontrou a saída. Encontrou o destino. Tem misericórdia de nós. Que a tua misericórdia nos cubra. De sermos sobreviventes aqui. Mas que possamos viver uma vida plena. Que venhamos a lutar a boa luta. Terminar a corrida e guardar a fé como alguém que guarda uma joia preciosa. Eu te amo, Senhor. Eu quero meus filhos, minhas noras, meus netos, o meu povo, o povo que o Senhor me deu amorosamente para cuidar, vivendo com propósito, alinhados à verdade, com uma visão clara, cumprindo com o seu destino, vivendo uma vida que faz sentido, bem fundamentada no Senhor. Eu abençoo o teu povo, Pai. E eu oro para que nenhum perca, jogue fora a oportunidade desse propósito de 52 dias. Porque eles vão passar para qualquer pessoa. Só precisa saber como que vai passar para muitos. Alguns estão imersos nos seus problemas e dificuldades e sentimentos. E não estão entendendo que a vida não é isso. Problemas sempre teremos. Sentimentos vão e vêm. Vêm e vão.
Mas a visão é o nosso norte, é o nosso guia. É para lá. A despeito de qualquer coisa que nós vamos, nós nos levantamos e seguimos a visão. Fundamentados naquilo que é sólido. Conscientes que nós estamos aqui para uma coisa: o Senhor ser formado em nós e revelarmos o Senhor todos os dias até o último dia da nossa vida. Eu oro por renovação mental, por clareza, por entendimento profundo do Espírito, por maturidade. Eu oro por grandeza, para que possamos viver uma vida significativa e produtiva, frutífera. E não uma vida insignificante e irrelevante, vazia de propósito, vazia de sentido. Cubra-nos com teu sangue. Abençoa-nos com a graça de vermos além. Dá uma visão ampla para todos nós, para minha família, para as lideranças, para o nosso povo. Toma esse lugar, Pai. O Senhor nos trouxe aqui, nos firmou aqui. Venha, Deus, que cada um dê a resposta. A tua palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Ajuda-nos a plantar bem, a regar, e nos dê o crescimento de cada obra que colocou nas nossas mãos. Que possamos cumprir bem o nosso papel e sermos tudo que nós fomos criados para ser: produtivos, multiplicar. Porque o sentido bíblico de fidelidade e multiplicação, o fiel multiplica. Foi fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. O Senhor está medindo a nossa fidelidade no dia a dia, nas mínimas coisas, nos pequenos começos, nas mínimas coisas. E nós derramamos o melhor da nossa vida. É onde nós vemos as coisas se multiplicando, 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 multiplicando. Eu consagro mais uma vez este lugar. E eu declaro a unção do Senhor, que traz cura, libertação, favor e multiplicação. Multiplicação de dons, de talentos, de almas. Maturidade nos corações. A unção do teu Espírito, atraindo aqueles, Senhor, não aqueles que vivem à base de desculpas, como a parábola do grande banquete, mas aqueles que estão nos becos e valados e querem construir uma vida grande e poderosa. Porque o Ministério Mudança de Vida é um útero que tem gerado vidas para a tua glória. E esta igreja é um útero que está aqui para gerar vidas para a tua glória. E eu abençoo cada um, e cada um que adentrar por essas portas. Eu declaro favor, poder, cura, libertações, definições poderosas. E eu tomo posse de 52 dias poderosíssimos,
gloriosos, 52 dias que vão marcar a nossa vida. Eu tomo posse de surpresas, de mudanças, de rompimentos inacreditáveis, de respostas, de definições esperadas, de colheitas, porque eu sei que vem um tempo de grande colheita. Nós vamos plantando a semente e regando, mas a colheita chega. E a despeito do que os nossos olhos estão vendo, o Senhor disse: canto a estéril, porque mais serão os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Pensa grande, vai limpando o terreno e ampliando as tendas e fincando as estacas. Porque ainda que pareça que não vai, você vai precisar de espaço. E você vai esquecer um tempo de opróbrio, de vergonha. Não tenha medo, porque você não vai se decepcionar. Não se acanhe, porque você não vai ser envergonhado. Eu creio na verdade. Eu não creio no que os meus olhos estão tentando me mostrar, mas eu creio no que a tua palavra está nos prometendo. Canto estéril, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto estéril, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta os cativos. Nós geramos frutos para a glória de Deus. E úteros secos voltem à vida em nome de Jesus. Sementes saudáveis germinem, produzam frutos. Frutos para a posteridade, frutos para a eternidade, frutos de glória, frutos. Senhor, onde? Onde estiveram um útero estéril, uma vida estéril, eu digo que é o fim dessa esterilidade, que de forma inacreditável e sobrenatural, esses úteros, essas vidas produzirão de forma sobrenatural. Eu digo que esta casa é um lugar de multiplicação e glória, que gera frutos para a sua glória, vidas curadas, saradas, libertas, completamente transformadas para a glória do teu nome. Eu digo que é impossível estar aqui e não ser nutrido pela sua glória, nutrido, suprido, curado, transformado, que a vida flui neste lugar e através dele. A vida está fluindo. E neste momento onde havia morte, eu digo que passe a existir vida. A dor vai embora e vem a cura. Que seja materializado um milagre, a glória sobrenatural
em corações, em corpo, em vidas, em lugares que antes estavam secos. Eu digo, produza para a glória de Deus, gere para a glória de Deus, multiplique, em nome de Jesus. Eu te honro e engrandeço o teu nome, e que a paz, a graça, o favor, a plenitude do teu Espírito domine os corações, domine essa atmosfera, esse lugar, que seja quase palpável, que a paz vista os corações e as vidas como um manto. Muito obrigada por tudo, eu te amo, eu agradeço por tudo, meu Deus. Amém, 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 graças a Deus. Perfection, oh my God, most glorious Jesus Christ, my King, who saved me from death. And I am thankful, oh I changed. I don't wanna do what the world does, I don't wanna love what the world loves, I just need you. Oi, vovó, tô passando aqui pra falar que eu sou muito grata por todos os ensinamentos que você dá pra cada um aqui todos os dias. Obrigada por tudo que você tem feito por nós. Se não fosse você, nenhum de nós estaríamos aqui. Muito obrigada por tudo. Tenho certeza que todo mundo, quando você chegou na vida deles, eles mudaram. E toda vez que você vai embora, todo mundo fica um pouco sentido. Mas quando você volta, é muita alegria. Eu te amo. Volta logo e beijo. Oh my God, most glorious Jesus Christ, my King.